aquele início maravilhoso, aquele caminhar gostoso, aquele primeiro amor ao qual fomos recebidos pelo Senhor. Um amor que não passa, um amor que é eterno, um amor que é grandioso, um amor que é maravilhoso. Pedrão, a caixa dela está parada. Está com mão contada, é bom, está passando. Um amor que é supremo, que é único, que é maravilhoso. Nós estamos falando, nós estamos nesse início de ano, nós não voltamos ainda ao estudo sobre o Deus que cuida, deveríamos voltar em fevereiro, pois achei por bem nós darmos algumas orientações para termos um ano abençoado, né? E aí estamos tratando alguns estudos sobre a bem-aventurança do Senhor Jesus, a qual ele ensinou no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 1 até o verso 12. Semana passada nós estudamos as primeiras bem-aventuranças, né? O ser humilde. E vimos o versículo 3 e versículo 4, o ser humilde, feridos que choram, e aí estudamos dentro do tema proposto, né? Primeira coisa, para você ter um ano abençoado, para termos um ano abençoado, para nós como igreja, como família cristã, termos um ano abençoado, é nós não nos afastarmos de Deus. Você, adolescente, jovem, adulto, pai, mãe, quer ter um ano abençoado, quer ter um ano realmente suprido pela bondade de Deus, não se afaste dele, de Deus e da sua palavra. Porque, qual o motivo? Porque Deus tem sempre o melhor para nós. E a tua palavra, a palavra de Deus, é a que vai nos orientar diariamente. Então não podemos cogitar a ideia de nos afastar de Deus. Se eu quero ter um ano abençoado, se eu quero ter uma família abençoada, se queremos ser uma igreja abençoada, não podemos em momento algum nos afastar de Deus e da sua palavra. Mas quando a crise, deixa eu perguntar para você, quando a crise chega na nossa casa, quando a crise bate a nossa porta, é muito fácil nós falarmos, como nós vimos as primeiras bem-aventuranças, ser humilde de espírito e feliz que choram. É muito fácil nós trabalharmos essas questões, né? Só por trabalhar, mas quando a crise chega até nós, qual a nossa posição, qual a nossa postura, o que iremos fazer realmente, como vai ser a nossa conduta, como nós iremos nos comportar? É muito fácil nós falarmos que nós queremos ter um ano abençoado, queremos realmente ter um ano próspero, um ano onde Deus ele supre as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. É muito fácil nós olharmos para a frente e falarmos bem assim, eu creio que vai estar o meu Deus, mas quando a crise vem sobre nós, quando a onda de dificuldades, de opressões, de lutas, de dores, de angústia, de desespero, de incerteza bate à nossa frente, qual será a nossa posição, a nossa postura? Como nós iremos nos comportar? O que a bem-aventurança do verso 5 e o verso 9 hoje, vamos dar um pulo, verso 5 e o verso 9, como essas duas bem-aventuranças, como diz o verso 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha o verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como que essas duas bem-aventuranças vai me dar resposta ou respaldo para mim, um ser humano, um cristão,
postura genuína, uma postura com do agrado e da vontade de Deus. Já falei que as bem-aventuranças, foi semana passada, as bem-aventuranças, toda ela, Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, os últimos versos, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Cristo ensinou o Sermão do Monte, como a prioridade era para os seus discípulos, aperfeiçoá-los, fortalecê-los, fortificá-los, solidificá-los na presença dele, para que eles viessem a entender que o melhor caminho para eles é dentro das orientações de Deus. O Sermão do Monte inteiro é uma explicação, uma explanação prática e objetiva e concreta da lei do Senhor, do decálogo, dos 10 mandamentos. Cristo é como se ele pegasse os 10 mandamentos, como diz o verso 1, Cristo vendo as multidões, veja que era uma multidão, um grupinho qualquer, tinha multidões seguindo Jesus, ele sobe em elevado, um monte, como se fosse um morro, não uma montanha, um morrinho, e ele se assenta, e o detalhe, o verso 2, capítulo 5, fala: e os seus discípulos, aproximando-se de Cristo começou a ensiná-los. Ou seja, a preocupação de Jesus nesse momento era para que os seus discípulos tivessem uma consciência, uma convicção, uma orientação firme, concreta e absoluta de que em todo momento eles poderiam descansar e confiar em Deus. E Cristo começa a explicar toda a lei do Senhor, todos os 10 mandamentos. Então ele explica, ele mostra o seu objetivo e ele mostra na prática também, porque se você olhar lá no versículo capítulo 8, quando Jesus termina de ensinar as bem-aventuranças ao Sermão do Monte, ele desce o monte e lá embaixo tem uma necessidade, e Cristo faz um milagre no mesmo instante. Então, o Sermão do Monte é uma explicação prática, objetiva e direta para ensinar a igreja cristã a viver uma vida abençoada, a vivermos um ano abençoado. Quando o tempo de Cristo chegar, o que temos que fazer? O tema de hoje, meus amados, em tempo de crise, respire. Respire. A gente vai entender, os irmãos sabem que é difícil, é fácil nós falarmos um tema desse. Em tempo de crise, respire. Mas quando nós estamos no olho do furacão, diante da situação difícil que nos traz dor, agonia, pavor, desespero, esquecemos até de respirar. Mas a palavra de Deus nos orienta, meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos orienta em tempo de crise. Respire. A respiração, como nós falamos, momento de aperto, de complicação, nós fazemos coisas erradas, isso é um campo científico, tá? As maiores tragédias na humanidade foi porque foram decididas em momentos de explosões, de pressão. No momento de pressão, a nossa mente é como se faltasse oxigênio para ela. Nós não pensamos direito. E aí tomamos decisões erradas. É aquela velha história: palavra lançada e uma flecha tirada, eu não consigo pegar mais. Porque nós fazemos um momento de aperto, de crise, decisões erradas. Falta oxigênio para dar alívio no cérebro, no corpo, e o corpo funcionar de forma correta. Por esse motivo, em tempo de crise, respire. Vamos orar antes ao Senhor. Curva a cabeça, fala ao Senhor, fale comigo mediante essa palavra. Em tempo de crise, respirar. Ministra no meu coração, me orienta, pois quero entender o que significa essas duas bem-aventuranças, ser manso e ser pacificador. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, ó Deus, que nós
precisamos urgente do Senhor, do seu ensino, da sua orientação e da sua correção. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, orienta-nos, ó Deus, instrua-nos na tua palavra, permita-nos aprender, ó Deus, o segredo em tempos de crise, nós respirar e tomar decisões que são corretas dentro da sua vontade e do teu querer. Não nos deixe, ó Deus, continuar de forma explosiva, de forma, ó Deus, que venha trazer prejuízo para nós. Queremos sim, Deus, viver um ano abençoado, mas para isso precisamos ser direcionados, orientados pelo Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Fala conosco, Pai. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Em tempo de crise, respire. A primeira orientação dentro do verso 5, nesse momento, diz, Mateus 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A primeira orientação pautada dentro desse verso, dentro desse contexto, dessa bem-aventurança, é mostre controle. Piorou agora. O pastor vem com um tema em tempos de crise, respire. Agora a primeira orientação, o primeiro segredo para me viver um ano abençoado, para me passar pelas crises, pelas lutas, pelas dificuldades. O pastor está falando agora a questão de mostrar controle. Sim, porque a essência dessas bem-aventuranças são segredos, são orientações, eu falei, orientações práticas. Exemplo, o pobre de espírito, o humilde de espírito, como diz a primeira bem-aventurança, versículo 3, não é a pessoa que é pobre de espírito, não é essa pessoa que é, eu sou pobre, então não é isso. O pobre de espírito é a pessoa que olha para dentro de si mesmo e vê a miséria que ela é, um pecador, um frágil, e olha para Deus e vê como Ele é santo. Então, o pobre de espírito é a pessoa que realmente reconhece a sua miséria, a sua necessidade de ser mudado, de ser transformado. Ele olha para o pecado e para o homem pecador, a mulher pecadora que ela é. E ele olha para Deus e vê que só nele tem respaldo e solução para os seus problemas. É diferente. Felizes que choram, por qual motivo essa questão de chorar? Mesma coisa, ele olha a sua insignificância, a sua pequenez, e ele olha que se não for a mão de Deus cuidando dele, ele não tem escapatória. Então, felizes que choram, porque é aqueles que se quebrantam, é aqueles que se arrependem, é aqueles que realmente se lançam aos pés de Deus e falam: Tu és a minha solução. Eu até citei o exemplo dos felizes que choram e os humildes, como aquela passagem lá, os dois que foram orar, o fariseu e o publicano. Um se achava melhor que todo mundo, até do que Deus, dava o dízimo até do coentro, e o outro se achava insignificante, pecador, e falou seu dízimo sequer de pronunciar o teu nome. E a palavra de Deus fala: quem foi abençoado? O fariseu? O que se acha melhor que todo mundo, ou o publicano, o pecador? E por isso fala, o publicano, pois reconheceu a sua miséria. Mostra controle, queridos irmãos, tem algumas complicações, alguns ensinos errados, algumas interpretações erradas da questão de ser manso. Veja, ser manso, meus amados, é saber se controlar. Ser manso é você saber se controlar quando tudo está fora do controle. Ser manso é a pessoa que sabe se controlar quando o mundo está de ponta cabeça, quando a situação, a família está em crise. Ser manso é aquela pessoa que tem um olhar diferenciado, que não olha a situação, mas está olhando lá na frente a solução para resolver esse problema aqui. O ser manso é a pessoa que sabe se controlar em tempos de crise. Ser manso não é fraqueza, igual as pessoas falam. Ser manso não é fraqueza. Antes, o ser manso
porque Deus é quem guarda ele, quem protege ele. Então, bem-aventurado o manso não é sinônimo de fraqueza, como alguns falam, né? Não, irmãos, ser manso, antes de tudo, não é fraqueza, é fonte enérgica, é a fonte de força. Vê, ao contrário do humilde de espírito, versículo 3, o humilde de espírito, eu falei, ele vê a sua miséria, o seu pecado diante de Deus. O ser manso, veja que interessante, o ser manso diz respeito diretamente para com Deus e para com o seu próximo. Em que sentido? Para com Deus, o ser manso, bem-aventurado, o manso para com Deus, porque ele é manso, pois ele depende, ele confia em Deus. Por esse motivo, ele é abençoado, os mansos, porque entra na terra, porque a confiança desse homem, dessa mulher, desse bem-aventurado, não confia em si mesmo, ele confia plenamente em Deus. E para com o seu próximo, ele é manso, pois, veja interessante, pois a sua confiança em Deus faz desse homem, dessa mulher, desse bem-aventurado, a confiança que ele tem em Deus, essa confiança ensina ele, orienta ele a ser uma fonte, um canal de autocontrole, um canal de força em momentos de tempestades. Ele é manso, bem-aventurado, manso para com Deus, porque a sua confiança, ele sabe, ele espera, ele depende do seu Deus poderoso. E essa confiança que ele tem em Deus ensina ele a ser fonte de força, fonte de alívio para momentos de crise, para com o seu próximo. Ele sabe a hora certa de agir, ele sabe a hora certa de falar, ele sabe a hora certa de se mover, ele mostra controle diante da situação que está sem controle. Ser manso, meus amados, ou ser manso dele, não se deixa ser levado às cegas por outras pessoas, por ensinos errôneos. O ser manso não se deixa ser levado, antes ele avalia tudo, ele observa tudo, em todo o momento. Ele avalia tudo, por quê? Pela sua personalidade, de poder descansar e confiar e saber a hora certa de agir. O ser manso não é ser indeciso ou indecisa, medroso, inseguro ou inseguro, não. O ser manso não é uma pessoa indecisa, ele não é uma pessoa medroso, ele não é uma pessoa insegura. Antes, o ser manso tem um desejo muito forte de seguir em frente, de persistir, de permanecer. Por quê? Porque ele sabe. Veja, o ser manso sabe em quem ele confia. E o Deus que ele confia, ele sabe que sempre estará cuidando, protegendo, guardando, amparando e sustentando a vida dele. Mostre controle. Em tempos de crise, respire. Então mostremos controle, mostremos a paciência, a fé em momentos de complicações, em momentos de angústia. Vários textos mostram a importância de aprendermos essa bem-aventurança, ser manso. Se olhar para 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, vai dar um destaque lá a questão da mansidão, também Gálatas, como nós lemos, né? Um dos frutos do Espírito, Gálatas 5, versículos 22 e 23. O 23 fala: contra essas coisas não há lei. Por qual motivo ele fala isso? Paulo fala, porque é uma necessidade. Paulo olha para Mateus 5 e revela a importância do ensino de Cristo para a sua igreja, para os seus discípulos. Ser manso é necessário. Olha para 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, versículo 16. A importância, o valor, o júbilo, a riqueza de aprendermos a ser manso,
Tiago capítulo 1 também, Tiago 1, versículo 19 ao 21, mesma coisa, vai nos ensinar, vai nos mostrar a importância que temos de aprender a ser manso. Bem-aventurado são os mansos, diz a palavra de Deus, porque Ele é o Rei dos céus. Ser manso é ser um manancial vivo de Deus, de força, de perseverança e de autocontrole, onde tudo parece contrário, onde tudo parece difícil, onde tudo parece de ponta cabeça, o ser manso, ele sabe o momento certo de agir, pois ele confia, ele sabe que o seu Deus, a quem ele confia, nunca falhou e não vai falhar. Amém, irmãos? Deus nunca falhou. Cristo, quando ensinou essa bem-aventurança, a intenção de Cristo era fortalecer, orientar os seus discípulos para o momento de crise ao qual eles iam passar e passar. Às vezes nós olhamos para Atos capítulo 2, que diz lá bem assim: nosso Deus, mas a igreja primitiva tudo era, tinha tudo em comum, partia o pão de casa em casa, adorava, cantava e louvava. Isso é uma leitura errada, tá? A igreja de Atos, a igreja primitiva, passou por muitas coisas: perseguições, injúrias, prisões, mortes, cassações, apedrejamento, morte de convertido. Uns foram cerrados a igreja, outros tiveram a cabeça arrancada, outros foram empilhados pedras, mais pedras sobre eles, outros foram crucificados cabeça para baixo, outros foram enforcados, outros foram jogados dentro do tambor de óleo fervendo, como o caso de João. E Deus livrou desse castigo, mas não assim o rei, depois que viu isso, ficou perplexo, mandou exilá-lo da ilha de Pátmos. A igreja primitiva não tinha moleza naquela era, mas aprendeu o segredo de viver em crise, ser humilde, chorar e ser manso. E ser manso. Se você olhar para o Salmo 37, verso 11, esse verso 5 de Mateus 5, Jesus falou esse salmo, citou essa bem-aventurança, olhando também para o Salmo 37, versículo 11, porque ela fala bem assim: mas os mansos herdarão a terra, veja que destaque, e se deleitarão na abundância de paz. Mateus 5 fala bem assim: porque eles herdarão a terra. Salmo 37, 11 fala: bem-aventurado os mansos, pois eles herdarão a terra. E fala mais: e eles se deleitarão, se fartarão, se alegrarão na paz, na benéfica e poderosa paz de Deus. É isso que bem-aventurança significa em Mateus 5: herdarão a terra, ou seja, diante da paz soberana de Deus, a cuidar deles. Primeira regra é essa: não nos decepcionarmos, não nos frustrarmos antes de mostrar controle diante da situação. E a segunda, o segundo segredo, nós já lemos, nós já vimos, o segundo segredo é mostrar a paz aonde não há paz. Versículo 9: as duas bem-aventuranças, por mais que tenham versos entre elas, mas o ser manso e o ser pacificador estão ligados, como se fosse um grupo somente. Por mais que tenha essas outras, mas bem-aventurado o manso e bem-aventurado os pacificadores, é como se fosse um só corpo, um só grupo, um só objetivo. Um mostra controle em onde não há controle, e o outro mostra paz. O outro mostra a tranquilidade, onde não existe
Como é difícil nós aderirmos, vivermos, importarmos dentro desses dois pontos: mostrar controle e mostrar paz. Diante, meus amados, diante de um mundo que vive afundado em guerras, em todos os sentidos e segmentos, ser um pacificador é de extrema necessidade e importância. Mas saiba de uma coisa: muitos não vão te aceitar, não vão compreender, assim como não aceitaram os pobres de espíritos, os que choram, os mansos também não vão aceitar o pacificador. Diante de um mundo que vive de ponta cabeça, guerras para tudo quanto é lado, vê se não é familiar, social, econômico, político, nação. Se você ligar a TV hoje, se você clicar no seu celular aí, botar assim, o que está acontecendo de crimes nesse momento, se o celular pudesse sangrar, ia virar um mar vermelho de tanto sangue. O mundo vive em guerras, pai contra filhos, isso é bíblico, filhos contra pais, poderosos contra indefesos, fracos, indefesos contra aqueles mais indefesos ainda, crimes e mais crimes horrendos, nações contra nações, por pura ganância, por puro prazer de matar, homens que prometem mundos e fundos e a pessoa vai lá e se explode, homens que têm a petulância e a arrogância e a ignorância de pegar uma mochila cheia de bomba e jogar em uma creche. O mundo vive um caos de ponta cabeça, o mundo vive em crises, em guerras em todos os sentidos. Como então como viver essa questão de ser um pacificador em um momento de tantas dificuldades? É necessário. A igreja, o cristão genuíno, ele tem que entender, nós temos que entender, se nós queremos, se você quer realmente ter um ano abençoado, nós precisamos viver as bem-aventuranças do Senhor Jesus. Nós precisamos viver como humildes realmente, entender que nós somos. Nós precisamos chorar em todos os momentos, por nós e pelos outros. Nós precisamos realmente ser mansos. Nós precisamos realmente aprender a ser pacificador, a mostrar paz, e não a paz passageira, como o mundo mostra, uma paz que depende de situações, depende de dispensa cheia, depende da conta bancária recheada, depende do meu namorado, da minha namorada, da minha esposa, do meu esposo, do meu pai, da minha mãe. Isso é a paz que o mundo mostra, uma paz passageira que depende de algo para acontecer. A paz, o pacificador que mostra a paz, ele não depende de algo humano. Ele sabe que essa paz é eterna, porque o Deus a quem ele pertence provê dele essa paz que não passa. Amém, irmão? É isso. O manso, veja, o manso é um canal de confiança em Deus, de transporte de confiança para o mundo, para os homens e mulheres. E o pacificador da mesma forma, ele também é um canal, uma fonte, mas uma fonte de paz, de pureza, de confiança, de misericórdia de Deus. O pacificador é aquele homem que sabe, em momentos que está tão complicado, ele transmite, ele mostra a paz, a pureza, a confiança, ele mostra a misericórdia de Deus. O pacificador procura resolver conflitos com atos de paz e de misericórdia. O pacificador procura resolver conflitos, ele não joga álcool no meio do fogo, não, ele vai jogar areia, ele vai jogar água, ele vai jogar pedras para que esse fogo não venha crescer, ele vai usar atos de paz e de misericórdia, ele vai lançar meios para que haja desculpas, para que haja perdão nesse fogo, para que não venha crescer, para que o buraco não venha se esticar. Ele vai levar linhas. É interessante que a Jola deu trabalho de costura,
Numa semana, um dia, eu fui costurar um tecido. Literalmente, o tecido era de péssima qualidade, mas péssima mesmo. O tecido começava, parece se desfarelar, parece se podre. Passava na máquina, ao invés de costurar a máquina, fazia um buraco maior. O pacificador é essa pessoa que identifica: ei, o problema está aqui. Eu não posso continuar, porque se eu continuar, vai estragar, vai abrir ainda mais. O pacificador, ele observa, ele sabe: ei, peraí, vocês vão criar confusão a mais. O buraco já está aberto, precisa ser tampado, não aberto mais. Eu não posso continuar puxando de um lado para o outro, quando está passando pela máquina, que vai abrindo, ao invés de fechar a costura, abre cada vez mais. O pacificador é a pessoa que observa, ele sabe o momento certo de não, peraí, não faça isso. O pacificador não busca vingança, ele descansa no Senhor. O pacificador mantém seus olhos focados no Senhor, pois sabe que só assim o seu coração permanecerá puro. O pacificador é esse homem. É essa mulher. Bem-aventurados, diz o texto, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Veja que interessante. Humilde de espírito. A parte final fala, porque deles é o reino dos Senhor, não filho de Deus. Veja que interessante. Os que choram são consolados, não filho de Deus. Veja, o manso terão a terra. Veja o outro, bem-aventurado, que tem fome e sede, serão fartos. Veja outro, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Veja, corações limpos e puros, versículo 8, verão a Deus. Mas o pacificador tem algo de destaque. O pacificador é chamado filhos de Deus. Nenhuma outra bem-aventurança destaca isso. Veja que interessante. O pacificador é aquele ser, que o homem realmente, da mulher convertido, que tem seu olhar focado no Senhor, porque sabe, o pacificador entende que ele necessita exalar, mostrar a paz de Cristo. E o próprio Cristo falou: deixo a paz. A minha paz vos dou. E ele fala: não vos dou como o mundo dá. Por quê? O mundo dá a paz dependente de algo que você pode oferecer. Deus não. Deus pagou um preço por você, independente de que podemos oferecer a Ele. Deus me amou com amor eterno, independente se eu me amá-lo ou não. Deus morreu na cruz do Calvário para me salvar, independente se eu vou crer nele ou não. Ele morreu para me dar a oportunidade de crer, e de ser liberto, e de ser mudado, de ser chamado filho e herdeiro de Deus, de João capítulo 1, versículo 12. Aos que creem são chamados filhos, herdeiros de Deus. O pacificador, ele entende isso, ele sabe que não pode desviar o seu olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Em tempos de crise, queridos irmãos, estou terminando. Em tempos de crise, respire. Em tempos de crise, mostre mansidão. Não perca o controle, não perca o foco, mantenha-se firme, confiando em Deus e sendo uma fonte de autocontrole, de força e confiança em Deus. Em tempos de crise, seja um pacificador, sejamos um pacificador. Derramemos paz, derramemos pureza, derramemos confiança, misericórdia de Deus nesse mundo de caos. Sejamos uma fonte viva de pacificação de Deus em meio à humanidade que vive em guerras. Para ter um ano abençoado, se queremos realmente ter um ano abençoado, e quando eu falo abençoado, não estou falando isento de lutas, de modo algum. Se eu falar isso, eu estou sendo mentiroso.
um falso pastor. Não, a vida de um cristão com um ano abençoado vai passar lutas, dificuldades, dores e angústias, mas em todo momento ele vai ser exemplo diante do caos. Ele vai mostrar o humilde de coração, ele vai chorar no momento certo, ele vai ser manso no momento certo, ele vai mostrar a paciência, ele vai mostrar a calma, ele vai ser um pacificador, ele vai mostrar paz aonde não existe paz. Deus quer de nós, Deus quer realmente que nós tenhamos um ano abençoado na presença dEle, seguindo as bem-aventuranças dEle. Queridos, quando nós olhamos, quando eu olho para Mateus capítulo 5, eu vejo uma excursão, uma estrada, um caminho recheado das mais poderosas e magníficas bênçãos de Deus para nós. A grande questão é se nós vamos querer caminhar nesse caminho, que não é fácil, mas é generoso. Somos abençoados, bem-aventurados os mansos, diz o texto, versículo 5, porque herdarão a terra, e Salmo 37, 11 fala, e deleitarão-se em paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque somos chamados filhos e filhas de Deus. Amém? Em tempo de crise, respire. Em tempo de crise, mostra confiança, calma, tranquilidade, mostra a paz de Deus. Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua família, o seu dia a dia, a sua situação. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, diante da vontade, fidelidade e graça, nós agradecemos nesse momento. Por saber, ó Deus, que podemos realmente, em tempos de crise, em um mundo de calamidade, podemos mostrar a mansidão, o controle, podemos ser fonte de autocontrole aonde não existe controle, podemos ser fonte de paz, de pureza, de confiança, de misericórdia do Senhor. Deus, eu coloco em suas mãos as nossas vidas, cada família aqui representada, cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada jovem, cada criança, Pai, em nome do Senhor Jesus, cada um de nós, ensina-nos, Deus, realmente a viver essas bem-aventuranças, a viver realmente de forma mansa, tendo controle, sabendo o tempo certo de agir, não sendo, ó Deus, para que não sejamos oprimidos pela covardia ou pela dúvida, não, Deus, mas sejamos homens corajosos, mulheres corajosas, que não há dúvida em nós, porque a nossa confiança é o Senhor. Permita-nos realmente viver, mostrar a paz do Senhor, não como o mundo mostra uma paz passageira, que depende de algo que podemos oferecer, não, mas possamos mostrar a tua paz, que não é passageira, a tua paz que é derramada eternamente, dia após dia, sobre as nossas vidas. Ensina-nos a ser pacificadores, aonde tem dificuldade, luta, crise, chamas, incêndio, possamos, ó Deus, ser um manancial de água fresca para apaziguar as raízes. Dá-nos, ó Deus, ensina-nos realmente a viver um ano abençoado na tua presença, sendo usado e direcionado pelo Senhor. Deus, nós te agradecemos, nós oramos ao Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Nós temos cantina hoje, né? Salgado, pastel, R$10 o pastel com refrigerante. Passa ali, né? Delícia, aquele pastel maravilhoso. Nós tivemos a nossa reunião ontem, meus amados irmãos. E sentimos falta aí de alguns líderes. A reunião era para todos os líderes, professores, todo mundo. Então, os irmãos fizeram muita falta, porque tratamos de assuntos, tratamos de projetos,
de eventos que vamos acontecer, e todos fizeram muita foto que poderiam compartilhar e falar algo para melhorar, né, os trabalhos que iremos fazer nesse ano. Quero pedir também aos irmãos que orem pelos trabalhos que vamos fazer, pelas atividades. Nesse ano teremos 3 ou 4 congressos aqui na igreja, tá? Então orem por isso, congressos de famílias, congressos de jovens, congressos da Conferência da Reforma e algumas outras atividades que vai envolver sempre sexta, sábado e domingo. Então orem por isso, orem pela atividade, orem pelo Ministério de Adolescentes e Jovens, que estamos com a liderança nova. Orem pela vida da Isabelle, pela vida da Iris, que estão à frente desse ministério. Que Deus possa abençoá-los. Também no dia, eu só esqueci o dia, para lembrar aqui, 17 de outubro da célula, é isso? Não. Então, mas 17 de, deixa eu ver aqui que é, está lá em casa. 19 ali. A partir de 19 de janeiro, as células, nós vamos retornar às células, tá bom? Então, nessa semana eu vou avisar, nós temos uma reunião com os responsáveis pelas células aqui e lá no condomínio. Eu e a Jo vamos assumir uma célula com adolescentes e jovens, e aí os jovens e adolescentes se preparam, nós vamos dar umas voltas aí, fazer um tour nesse Espírito Santo com vocês, com as células, tá bom? Então olhe por isso também. Sábado que vem, às 15 horas, 16 horas, 15 horas, ainda é 15 horas, mas em nome de Jesus isso vai mudar. As próximas programações não vai ser mais 15 horas. Já orientei as irmãs como devem proceder com essas questões. Então, sábado agora, dia 17, às 3 da tarde, todas as irmãs, ok? Não é somente algumas, todas as irmãs estão convocadas para uma reunião aqui, uma palestra sobre a importância da igreja aderir, abraçar as mensageiras do reino, o ministério de adolescentes, meninas, para Cristo, né? As mensageiras do reino. Então, todas as irmãs estão intimadas e convocadas para aqui estarmos sábado às 15 horas. No mês de março, no dia 21 ou 28, para depender do local, nós teremos um passeio com batismo, tá? Então, dia 21 de março ou 28, dependendo da data, do local. Nessa semana a gente vai lá ver o local que próximo, com 2 locais, né? Mas um está quase, é mais certo, porque tudo já certinho, que é o sítio do Gogô, aqui em Chuí, pertinho. Sábado ou sexta-feira, ou domingo, a gente vai lá dar uma olhada e conversar os detalhes sobre os valores. Mas olhe por isso, olhe pelas irmãs que estão estudando para o batismo, né, que Deus possa confirmar as delas. Ore também por algumas decisões. Depois eu vou chamar a igreja para conversar sobre algumas irmãs, algumas dificuldades que algumas irmãs estão tendo, mas não são dificuldades da pessoa, são dificuldades de terceiros que podem atrapalhar a questão do batismo. Aí eu vou marcar com a igreja para conversarmos sobre essas questões, para decidirmos levar os nomes ou não para o batismo. Ok? Algumas coisas não tenho tempo para falar. Nos procure, nós vamos também colocar entre alguns breves dias no grupo e também ir atrás as formações que iremos ter aqui na igreja. Também estou vendo com alguns irmãos a possibilidade, oro por isso, tá?
de fazermos aqui na igreja um workshop para louvor, instrumentos, canto, mas aí eu estou ainda dependendo de algumas coisas, de algumas orientações, de algumas mãos de obra para atendermos nesses dias que vamos passar. Mas olha por isso, para que possamos continuar crescendo para o reino de Deus em todo momento. Amém? Vamos orar mais uma vez, fiquem de pé, aqui se puderem. Santo Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, colocamos tudo, absolutamente tudo em Suas mãos, pois entendemos plenamente que se todas os sonhos, projetos e atividades que nós venhamos ter, se não estiver dentro da tua vontade, da sua orientação, não vale a pena acontecer. E aí eu boto em suas mãos todos, Deus. Os congressos, ó Deus, as 7 conferências, os workshops, ó Deus, as irmãs que vão passar pela profissão de fé, pelo batismo, pelo preparo do batismo, ó Deus, o projeto, a volta do projeto de jiu-jitsu, Deus, colocamos tudo, o Ministério da Adolescente e Jovens, o Ministério, ó Deus, da recepção, tão importante, Deus, os diáconos, toda a liderança tributária, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que tudo, absolutamente tudo, seja feito para a tua honra, para a tua glória, Pai amado. Que nenhum líder venha ao Deus se exaltar, não venhamos se subverter, ou Deus se achar melhor, não, mas que toda a ação nossa seja, ó Deus, focada, com o coração contrito no Senhor, olhando com os nossos olhos fitos, cravados no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoe-nos com graça. E agora, Deus, o amor de Deus, o eterno e poderoso Pai, que as doces e consolações do Espírito Santo e que a maravilhosa graça salvadora de Cristo Jesus enche os nossos corações e nos dê paz. Em nome de Jesus, oramos hoje na mente. Amém. Amém, meus amados. Vou em paz, Deus abençoe a todos. Não esqueça de passar ali e adquirir o seu pastel refrigerante. Deus abençoe a todos.